Você sabia que no auge do cangaço, Lampião teve um encontro inesperado com um dos maiores bandidos da história do Nordeste? Se você acha que o rei do cangaço já enfrentou tudo e todos, prepare-se para uma história que vai mudar a forma como você vê o cangaço. Mas antes de mergulharmos nesse mistério, já aproveita e deixe seu like e se inscreva no Mistérios do Sertão 54. Ao se inscrever, você terá acesso a histórias exclusivas sobre o universo do cangaço, mistérios do sertão e muito mais. Não perca nenhuma revelação. Você vai se surpreender com o que está por vir. Era uma tarde escaldante no sertão nordestino. O sol castigava a terra seca, tingindo o horizonte com tons de ouro. Lampião, o cangaceiro mais temido e reverenciado do Brasil, estava em uma das suas longas jornadas pelo interior do Nordeste. Mas ele não estava em busca de fazendas para saquear ou de uma guerra contra a polícia. Não, naquele momento, ele estava atrás de algo mais importante. Algo que poderia mudar o rumo de sua história. Reza a lenda que naquele dia, Lampião havia recebido informações sobre um bandido que estava tomando força no interior, em regiões onde até mesmo o nome de Lampião não causava mais medo. Esse homem, chamado Zé Pereira, estava se tornando uma verdadeira lenda de crueldade e violência no sertão. Zé Pereira não era um bandido comum, suas ações eram muito mais brutais, e ele parecia desafiar a própria autoridade do rei do cangaço. Para muitos, ele era uma ameaça real ao império de Lampião. Zé Pereira não só saqueava as fazendas e pequenos vilarejos, como fazia algo que poucos ousavam. Ele desafiava os poderosos coronéis e a própria polícia. Ele era, sem dúvida, um dos criminosos mais procurados da época. Mas o que o tornava diferente de Lampião era a sua abordagem. Enquanto Lampião tinha uma certa lógica, um código de honra entre os cangaceiros, Zé Pereira era impiedoso e parecia não ter escrúpulos em seus métodos. A violência era a sua única lei. A pergunta que todos se faziam era: o que aconteceria quando esses dois homens se encontrassem? Lampião, com seu bando de cangaceiros experientes e sua inteligência militar, e Zé Pereira, com sua força bruta e imprevisibilidade. Para o sertão, esse encontro parecia inevitável. Após semanas de informações desencontradas, os dois cangaceiros finalmente se encontraram, e o local escolhido foi um pequeno vilarejo no interior de Sergipe. A população local já havia se acostumado com a presença de Lampião e seu bando, mas Zé Pereira era uma novidade por ali. Quando a notícia de que Lampião estava nas proximidades se espalhou, o medo se instalou. Ninguém sabia o que esperar do encontro entre essas duas figuras. Quando os bandos de Lampião e Zé Pereira finalmente se encontraram, a tensão era palpável. A luta parecia iminente, mas o que aconteceu a seguir foi algo surpreendente. Ao invés de um confronto imediato, o que se seguiu foi uma troca de palavras. Lampião, sempre estratégico, decidiu investigar quem realmente era aquele homem, qual era a sua força e qual era o real motivo por trás de sua notoriedade. Ele queria entender se Zé Pereira era realmente uma ameaça ao seu reinado no sertão. Mas o encontro não foi uma simples conversa. Lampião não era ingênuo. Ele sabia que Zé Pereira não iria simplesmente recuar. Então, ele usou a astúcia para sondar seu oponente. A ideia de uma batalha sangrenta foi deixada de lado por enquanto. Lampião queria mais. Ele queria saber o que fazia Zé Pereira tão temido. Durante esse diálogo, Zé Pereira revelou muito mais do que Lampião esperava. Ele não estava apenas no sertão para roubar ou destruir, mas sim para desafiar as autoridades estabelecidas. Ele falava de um desejo imenso de poder, de controle sobre as terras e as pessoas. Ao contrário de Lampião, que tinha um código de honra com seu bando, Zé Pereira parecia ser guiado apenas pelo caos. Sua audácia e sua crueldade eram suas maiores armas.
Mas o que mais intrigou Lampião naquele encontro foi a visão de Zé Pereira sobre o próprio destino. Enquanto Lampião acreditava que o cangaço deveria ter um propósito maior, algo que fizesse justiça ao povo sofrido do sertão, Zé Pereira não parecia se importar com isso. Para ele, o cangaço era apenas uma maneira de se impor, de fazer as próprias regras. Essa diferença fundamental entre os dois cangaceiros tornava qualquer tentativa de aliança impossível. Ao final do encontro, ficou claro que os dois homens não seriam aliados. Mas também ficou claro que Zé Pereira, por mais selvagem e sem princípios que fosse, não representava um perigo imediato para Lampião. Ambos os cangaceiros tinham um objetivo comum: dominar o sertão, mas faziam isso de maneiras completamente diferentes. E essa diferença de abordagem foi o que manteve a paz entre eles por um tempo. Apesar dessa trégua temporária, o destino das duas figuras estava traçado. Zé Pereira logo se perdeu nas suas próprias ações e, mais tarde, foi morto em um confronto com as forças policiais. Lampião, por sua vez, seguiu seu caminho, conquistando ainda mais território e se tornando uma verdadeira lenda no sertão. O que aprendemos com esse encontro? Que até os maiores inimigos podem encontrar algum tipo de respeito mútuo, ainda que fugaz. E também que o sertão, com suas complexas relações de poder e violência, nunca deixa de surpreender. O encontro entre Lampião e Zé Pereira foi um momento único na história do cangaço. Uma história que mostra que, até nas maiores disputas, há algo além da simples brutalidade. E você, o que acha dessa história? Foi uma simples coincidência ou havia mais em jogo entre esses dois cangaceiros? O que sabemos é que esse episódio ficou marcado na memória dos sertanejos como um dos mais curiosos encontros do cangaço. E para você não perder nenhuma dessas histórias, inscreva-se no Mistérios do Sertão 54 e ative o sininho para não perder nenhuma revelação. Aqui, nós desvendamos os maiores mistérios do cangaço, do sertão e tudo o que ficou para trás. Fique ligado e até o próximo vídeo, onde traremos mais mistérios e histórias desconhecidas do sertão. Não perca!